Isso aí. Já entrou? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcão da Expert, mais conhecido como Marcão da Expert, e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma das minhas paixões. Vou falar rapidinho quem eu sou. Eu sou o Marcão, tenho 47 anos. Hoje eu sou o técnico nacional da Expert, mas tenho mais de 25 anos no ramo do detalhamento. Sou formado em marketing e tenho uma paixão assim avassaladora por carros antigos. Isso me trouxe a ter uma certa especialização nessa parte. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei com 14 anos, 13 para 14 anos, em oficina de funilaria e pintura. E isso que acontece, naquela época, eu estou falando 14 anos, 86, 87, 90 mais ou menos, a gente fazia pintura, polimento, tudo em oficinas de funilaria. Naquela época não existia polidor, não existiam máquinas, e isso agregou bastante para mim. Eu não sou pintor, eu sei pintar, mas não sou pintor, e eu me considero um polidor. Por que polidor? Porque assim, hoje em dia tem muita coisa, muito material, muito, muito acessório, máquinas, diversos tipos de boinas. Então, até para a parte interna, hoje o detalhamento, a gente sempre fala de detalhamento é o quê? É a pessoa que faz o detalhamento mesmo, faz a parte de polimento, mas mexe com limpeza de motor, lava o carro por baixo, tira a roda, lava a roda, faz parte de higienização, faz a parte de detalhamento interno, né? A gente também faz isso, mas naquela época não existia isso. Naquela época existia pintor, funileiro, pintor e polidor. Nem polidor, porque na verdade o pintor que polia, né? Não tinha o polidor. E isso me trouxe essa experiência, começando naquela época. Naquela época, para vocês terem uma ideia, o polimento ele era feito com a lixadeira. A gente pegava uma lixadeira 220, ligava no 110 e fazia o polimento com boina de amarrar. Massa número um, tanto que o tenso ativo daquela massa, ele era tão grosso que ele parecia uma areia. O pessoal ainda falava que era areia. E usava essa, massa número um, massa número 2, cera, que tinha naquela época era cera Grand Prix, cera Monza, cera Abril da Roda Abril, é o que tinha naquela época. Não tinha muita Carnu, não tinha muita variedade. E outra, uma cera era muito caro mesmo. Se o pessoal que hoje acha que as ceras à base de sílica, à base de grafeno, à base de carnaúba são caras, naquela época era muito mais caro. Então a gente fazia esse tipo de polimento. Estopa, a gente usava muito estopa. O que tinha? Não tinha algodão, não tinha nada disso. E também, assim, falando de antigos, a tinta exigia isso, porque nós fazíamos polimento de duco, sintético, depois veio o PU, e aí as coisas foram melhorando. Tanto que naquela época a gente usava muita massa à base de solvente, que tudo era solvente, nem tinha massa à base d'água, usava-se para polir a parte de metais. Mas enfim, aí com 14 anos eu comecei nessa parte, fazendo polimento, e aí depois fui fazendo cursos, aprimorando. Saí uma certa época do ramo, fiquei um pouquinho fora, fui respirar novos ares, né? E enfim, aí depois voltei a fazer cursos, mesmo estando fora. E com o tempo, mais ou menos 2010 foi onde 2011 foi onde eu vim para a área técnica. Hoje eu falo com bastante carinho, assim, eu tive eu fiz muitos cursos, naquela época existia um curso de espelhamento da 3M, que era onde utilizava as boinas deles, eles fizeram na época os compostos polidores que eles faziam, teve um nome bem legal, enfim, mas era mais aquele sistema de espelhamento era feito mais para vender lixa, mas os compostos eram muito bons. E aí naquela época eu conheci várias marcas, como 3M, Lincoln, enfim, Meguiar's. E aí, com o tempo, fazendo vários cursos, um dia eu fazendo um curso de polimento na Pérola, eu fui convidado a trabalhar lá como técnico. E lá eu desempenhei bastante tempo a parte de técnico por 6 anos e somou muito na minha vida. Conhecimento nunca é demais. E a gente nunca sabe de tudo. Muito pelo contrário, a gente aprende tudo todos os dias. Para vocês terem uma ideia, eu fazendo a parte
de polimento na Pérola. E lá também eles, não sei se eles ainda têm, mas eles tinham uma coleção bem grande de carros antigos. E eu que fazia o polimento desses carros. E aí eu fiquei por bastante tempo nessa parte, tive minhas oficinas. Enfim, infelizmente não deu certo na época, eu não sabia muito essa parte de marketing, vim me informar depois e não consegui desempenhar, mas sempre dando assistência em oficinas de amigos. Mas eu gostava muito de trabalhar na minha casa, fazer serviço a domicílio, trabalhar na minha casa, até porque a pessoa que tem carro antigo, não que todo mundo que eu fazia trabalho era carro antigo, mas eu tinha muitos clientes com carro antigo e muitos clientes que têm carro de arrancada, carro de corrida. Então a pessoa que tem um carro de corrida, tem um carro um carro antigo, normalmente ele não pega esse carro e leva até um estúdio. Normalmente eles gostam que faça no local onde eles guardam esses carros. E então eu gostava não, gosto até hoje porque ainda faço esse tipo de trabalho. Em poucos lugares, mas faço esse tipo de trabalho porque é minha paixão. O carro antigo sempre foi minha paixão. Eu sou uma pessoa que eu não sou ligado a futebol, não entendo, para ser sincero, não sou ligado nessas coisas, mas assim, carro é uma paixão que eu tenho. Porque o que todo mundo tem que ama é futebol, eu tenho em amar carros antigos e gosto mesmo de carro antigo. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, fui melhorando essa parte e aprendendo mais. Quanto mais você faz, mais você aprende. E eu fui com essa especialização. E um amigo meu que também me apoia bastante, o Newton da Garagem Santana, que é na Barra Funda em São Paulo. Eu falei em São Paulo porque eu não estou em São Paulo essa semana, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Belo Horizonte. E ele me apoiou muito sempre, desde o comecinho dele, quando ele tinha um monte de carros assim velhos para restaurar. Eu já fazia alguns polimentos em alguns carros que ele pegava e sempre me aprimorando e me apoiando bastante. E assim foi assim o começo da minha carreira, né? E falando um pouquinho de carro antigo, gente, é assim, eu sei que todo mundo aí tem paixão pelo que faz, o detalhamento automotivo. Mas o detalhamento automotivo não é nada sem o polimento. Ah, tem a higienização? Tem, claro, mas assim, o primórdio é o polimento. E o que acontece? O pessoal às vezes deixa de estudar, às vezes nem olha um pouquinho, nem olha com bons olhos para esse lado. Acha que é carro velho, o pessoal não faz, muito pelo contrário, é um mercado que é muito promissor. O carro antigo vem pego, desculpa, uma proporção muito grande na parte do detalhamento. Os caras querem cada dia o carro mais bonito e tem muito cliente. E esses caras, eles querem sempre o carro melhor possível, mais bonito possível. Hoje você vê quantos e quantos eventos tem no Brasil. Principalmente em São Paulo. Em São Paulo nós temos Lindóia, temos evento em São Caetano do Sul, que é no Parque Chico Mendes. Temos vários eventos. Em Lindóia acho que tem 4, 5 eventos ou mais até por ano, com carros antigos. Tem BGT, tem um monte de encontros que são carros antigos. Quer dizer, eu até brinco, né, que as pessoas falam, poxa, gente, quando eu vejo o pessoal falar que um Gol é um carro antigo, eu dou risada. Eu falo, então eu também sou antigo, porque eu vi o Gol nascer, né? Então, mas mesmo assim, hoje já é um carro antigo. Então esses caras cada dia mais eles estão cuidando dos carros e é um ramo muito promissor. Mas a gente ainda vê muita gente, principalmente as pessoas que estão começando agora, não olhar para isso com um olhar diferente, porque o carro antigo ele tem técnicas diferentes para ser utilizadas nele. E eu acho que a pessoa tem que dar uma parada, às vezes respirar, dar um passo para trás para entender o que que é aquilo e não para poder fazer. Tem até um amigo meu que eu estou tentando visitar ele aqui, ele é aqui de perto de BH. Ele, graças a Deus ele conseguiu até a estética dele, está trabalhando bem, ele é a esposa dele. E eu falei para ele, ele esses dias ele ele recorreu a mim e falou: Marcão, tô com um carro aqui assim, assim, um carro antigo, cara, ele não tá indo. E aí eu passei para ele algumas técnicas, né? Ele pôs essas técnicas em prática e viu que realmente não é da mesma forma que se pule um carro novo. Então, isso que é muito legal. Esse mercado, que nem eu tô falando bastante do mercado, porque é um mercado que é muito promissor e cada dia ele está aumentando mais. Isso é bem legal, bem interessante e eu acho que o pessoal tem muito a galgar com isso para poder ver, né, essa questão de, de olhar melhor
para ganhar mais dinheiro também, né? Porque todo mundo aqui trabalha porque gosta, mas todo mundo tem interesse em ganhar um pouco mais. E o carro antigo promete dar muito dinheiro pro pessoal, né? E vamos lá. Vou falar um pouquinho mais aí sobre os antigos, né? Eu até tenho uma listinha aqui para a gente falar um pouquinho. Falar sobre processo, gente. O processo de fazer um trabalho em carro antigo, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiramente, as tintas que são pintadas. Já existem carros antigos que, lógico, foram restaurados e às vezes a pessoa faz um tipo de pintura e usa um verniz duro, usa verniz, na verdade, né? Porque o carro antigo, normalmente, ele não tem verniz. Mas as pessoas, quando é dessa forma, não precisa nem pensar muito no que tipo de tinta. Ali você vai entender e vai conseguir fazer um trabalho da mesma forma que você faz com qualquer tipo de produto. Um produto de mercado, um composto polidor, um step, faz lixamento quando precisa, usa as boinas de espuma, é muito mais fácil, teoricamente, né? Não é que é fácil, mas como eu falei no começo, a gente tem mais facilidades hoje no trabalho do que na questão de antigamente. Então, hoje em dia você tem diversos tipos de compostos para verniz duro, verniz mole, verniz médio, produtos em finalidades de boinas, de máquinas, de tudo. E mais o antigo, quando você entra no antigo de verdade, um antigo com uma tinta Duco. Pouca gente hoje conhece uma tinta Duco. Um sintético. Sintético é muito raro. Isso é muito raro mesmo, porque o sintético, para quem não sabe, era uma tinta que ela era pintada, era uma tinta bem ruim. Era aquela tinta bem parecida com essa tinta que usam até hoje no portão de casa, portão, janela, aquela tinta bem ruim. Mas ela era tão ruim, mas ela era tão ruim, que o pessoal usava em carros assim, todo torto, para disfarçar defeitos. Ela era, olha, vou falar mais uma vez, ela era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente fazia o quê? Pintava esses carros, o cara levava, a tinta não secava. Então eu levava o carro, aí o carro pegava, levava e falava assim, ó, daqui 90 dias você me traz o carro para eu polir. E mesmo assim, às vezes não estava seca. Ela é muito mole. Então, quer dizer, vocês viram a dificuldade. Então, analisar qual é o tipo de tinta. Depois veio perdão, naquela época também tinha o metálico, que era uma outra tinta que craquelava bastante. É muito raro você pegar um carro metálico, né? Enfim. E aí depois veio o PU, que já é uma tinta mais fácil de fazer um polimento do que um duco ou um sintético. Porém, não tão assim, né? Então, a gente fala assim, como olhar essa tinta, mexer, lembrando que são tintas moles, não tem verniz. Então, assim, olhar, ver o que, que eu vou fazer naquela tinta, que setup que eu vou usar. Hoje, naquela época não existia setup, a boina de lã, de amarrar, a massa um, massa 2 e cera. Ah, fique como ficar. E por incrível que pareça, o pessoal ainda conseguia quase zerar aquilo ali. Passando o tempo, a gente começou a mudar alguns produtos, massa à base d'água, tirou um pouco da massa base solvente, e aí a massa solvente mascarava bastante, por isso que quase os caras zeravam, né? Na verdade, não zerava, só mascarava. Enfim, mas como que a gente trabalha com uma tinta dessa? Primeiro, como todo polidor sabe, como todo detail sabe, analisar, avaliar a dureza daquela superfície que você vai polir. Porque como que funciona? Ali, normalmente, você vai trabalhar 80% com boina de lã. Então você pode usar uma boina de lã agressiva, uma boina de lã média, uma boina de lã macia, uma boina de lã híbrida, que eu gosto muito. E esses dias até usei uma boina de lã de uma empresa que ela é híbrida, ela é agressiva e macia. Eu acho muito interessante essa boina. E como que a gente começa a trabalhar nisso aí? Avaliar como que está a profundidade dos riscos, como é que está aquela superfície a ser polida. O que, que eu vou usar? Eu sou sincero em dizer para vocês, nesse tipo de tinta, a rota orbital não vai tão bem. Eu gosto de trabalhar com rotativa. Eu acho que esse é um conselho que eu dou para as pessoas. Quando for trabalhar com esse tipo de tinta, carros antigos, primeiro avaliar a profundidade e depois entrar com uma rotativa e uma boina de lã, né? Existem ainda algumas massas no mercado. Dá para usar? Dá. Dá para usar bem, é bem legal. Massas base d'água, como alguns compostos que são meio mais puxado para uma massa, dá para usar tranquilamente.
Dá para fazer com composto? Dá. É o ideal? Não é, mas dá para fazer. Dá para fazer a primeira etapa, tá? Tô falando etapa de corte, porque assim, como ela é muito grossa, como a tinta é muito mole, como é que a gente faz? A gente entra com a máquina, usa uma rotação mais alta para poder aquecer aquela superfície, para poder cortar um pouco mais rápido, e sem fricção. E depois com as outras etapas, você vai fazer o quê? Vai começar a diminuir rotação e começar a usar, pode até trocar de boina, colocar uma boina mais macia e finalizar sempre com uma boina de espuma. Porém, com a boina de espuma, a rotação tem que ser muito baixa, mas muito baixa mesmo para não esquentar. Porque quando você usa uma boina de espuma com um composto polidor, que aí você pode finalizar com um composto polidor, um lustrador, o que vai acontecer? Se você esquentar muito com a boina de espuma, sempre esquenta, né? Aquece pra caramba. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer de você perder o brilho. O brilho vai embora mesmo. Ele vai embora por conta do aquecimento. Então são situações difíceis, né? Difíceis e mais cautelosas. Parece que é mais fácil, mas não é. É o que estava acontecendo com esse meu amigo. Ele falava o quê? Ele falava, ele falou, Marco, não consigo fazer com que a tinta dê brilho. Mas por quê? Ele estava usando uma rotação muito alta e bolha de espuma, e inclusive ele estava usando uma rota orbital. Não que não deva fazer com a rota orbital, mas porém com a rotativa eu falo para vocês que fica melhor, por incrível que pareça. Lógico, trabalhando com as rotações certas. Então é uma coisa que dá para fazer, mas usando a rotação certa, tá bom? Então, identificando o tipo de tinta, o setup que você vai usar, a gente vai falar o quê? Falar quais os tipos de boina, como eu já falei. Lembrando que, assim, o ideal sempre começar com a boina de espuma. Desculpa, perdão. Boina de lã. Boina de lã agressiva, rotação um pouco mais alta, sem friccionar. Depois troca para uma boina média, uma boina mais macia, de lã. Faz o segundo setup. Se quiser já sair da massa ou do composto mais agressivo, tem compostos bem agressivos no mercado que dão muito bem no, no duco, no sintético não, no PU, então fica muito legal. Os compostos que tem hoje dá para ser usado, mas assim, se você puder usar uma coisa mais agressiva, fica mais legal. E aí identificou qual boina usar, e aí a gente parte para o quê? Para produtos. Como eu já falei agora, produtos a gente pode usar um produto à base d'água, um produto já um híbrido, mesmo os produtos que a gente usa como Unstep, e tem produtos importados muito bons. Eu não estou aqui hoje para falar de marca, hoje quem está aqui é o Marcão. Eu sou da Expert, graças a Deus, adoro, amo a marca, mas a gente está aqui para falar de produtos que você pode usar. Pode usar o da Expert? Pode, vai ficar muito bom. Tem produtos muito bons aí em outras marcas brasileiras, e tem as importadas, como a gente fala assim de Meguiar's, a gente fala de Maizena, que eu vou falar para vocês que, na minha concepção, são produtos maravilhosos e principalmente para essa parte dá para ser utilizado tranquilamente, sem problema nenhum. Você vai ter um trabalho legal, refinado, que vai te trazer um excelente custo-benefício. Beleza? Então, assim, o composto vai de avaliar, lembrando assim, o que você usar para começar, um composto bem agressivo, e depois vir refinando. Mas sempre tentar utilizar na lã. Beleza? A pirulita é uma boina muito que eu gosto assim muito para essa questão de corte, refino, lustro não, desculpa. Corte, refino, eu acho muito legal a boina pirulito para essa questão do carro antigo. Beleza? Indico bastante também. E, enfim, aí falar um pouquinho sobre a questão de setup, como eu já falei no começo, né? Então, sempre avaliar, sempre tomar um pouco de cuidado. Uma outra coisa que eu sempre destaco para vocês: carro antigo, como eu falei, a tinta é muito mole. Antigamente, o que a gente desnivelava de pintura é um absurdo. Por quê? Porque realmente nos vincos, naquelas partes de mais onde a tinta fica mais evidente, ali é onde pega menos tinta. E por ser uma tinta muito mole, às vezes, como você trabalha iniciando com velocidade bem alta, o que acontece? Pegou ali, arranca mesmo. Então, tomar um certo cuidado, tem que ter uma atenção maior. Eu vou falar para vocês, às vezes a gente pega um carro antigo pequeno, e um carro que teoricamente, vamos falar de um Gol, vamos falar que
se tivesse um Gol Duco, né? Só se for um 81, 82, mas enfim, um Gol Duco e um Gol de uma tinta nova hoje, uma tinta envernizada, uma tinta com verniz, poliéster. Se você pegar um Gol poliéster, você vai polir ele em 4 horas, 3 horas, bem feitinho. Se você pegar um Gol Duco, você vai demorar 10 horas para fazer o carro. Por quê? Porque tem que ter mais cuidado, tem que tomar cuidado com velocidade, tem que tomar cuidado com canto, com vinco. Então é uma pintura diferenciada, tem que usar setup diferente. Então, por isso que eu falo, tem que ter um cuidado diferenciado para fazer carro antigo. Beleza? Nós estamos falando sobre setup, né? E aí, o que considerar no trabalho com carro antigo? Primeiramente, o quanto ele tem de cromado, né? Você tem que pensar que quando você vai fazer uma avaliação do carro antigo, não é somente um polimento. No polimento, ele engloba o quê? Os cromados. Cromado dá trabalho pra caramba fazer. Parte interna. Tem carros antigos que é a parte de painel, parte de colunas, parte de entrada de porta, a porta por dentro. Você pega um Fusca, o Fusca por dentro, tem que polir tudo ali. Tem que polir a porta por dentro, tem que polir os cantos por dentro, tem que polir o painel. Alguns Fusca, né? Tem alguns que tem aquela tampa, então ele não vai usar. O Itamar já não vai fazer isso. Mas um Fusca normal, você vai ter que polir a parte interna. Então, você tem que fazer essa avaliação, porque você pensa que polir lá fora, mas e dentro? Então, quer dizer, às vezes você cobrou um valor para polir só lá fora, mas a hora que você vai abrir a porta, você vai lembrar, putz, tem dentro. Outra coisa, o carro antigo, tem muito carro antigo, o próprio Fusca. Você tem que tirar para-choque para poder fazer o polimento. Não dá para entrar naquele lugar com a boina. Dá para entrar? Até dá, é perigoso. Então, e vai ficar um trabalho muito mais legal se você arrancar 6 parafusos da frente, 6 parafusos de trás e puxar o para-choque. Entendeu? Mas tem que avaliar que você vai ter que desmontar o carro, né? Então tem todo esse trabalho a ser feito. Por isso que eu falo, avaliação. Carros antigos voltando nos cromados. Gente, cromado dá trabalho. Fica bonito? Fica, mas dá muito trabalho. E o que utilizar? Tem vários produtos para metal no mercado, barato. Não estou nem falando dos importados caríssimos, ou alguns brasileiros, que a gente tem alguns brasileiros que são extremamente caros, são muito bons, são muito caros. E tem uns bem baratinhos que fazem um trabalho muito legal. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar assim de um produto muito antigo que existe até hoje. E eu utilizava em carros antigos, acho que eu utilizo até hoje, que fazem um big no trabalho. Caol, Silvo, Braço, aquela própria latinha azul da Pérola, que é aquela latinha cera polidora, aquilo para cromado é sensacional, é maravilhoso e custa muito baratinho, né? Hoje eles têm um polidor para metais, enfim, muito bom também. E estou falando de algumas marcas que nem Cal, Silvo, Braço, nunca foi do mercado automotivo, eles são uma coisa policromado, maçaneta de porta, mas que é para cromar, é cromado, então fica excelente. É onde eu falo para vocês, ter a técnica, né? Você vai entrar ali, você tem que entrar com uma boininha, uma micro boina de lã, uma nano boina, né? Ou mesmo na mão. Mas você tem que avaliar quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. Eu já peguei carros antigos de demorar 10 dias, 12 dias para fazer um carro. Porque não é só o carro. Que nem eu peguei uma picape antiga, quando foi 12 dias, foi uma picape. Então, quer dizer, eu poli ela fiz motor, fiz caixa, cofre de motor, fiz paralama por baixo, fiz paralama por cima, fiz o carro inteiro que era grande, era preto. Aí eu fiz a parte de madeiras da caçamba, a parte de dentro da caçamba, painel, já falei, acho que isso, né? Fiz o carro inteiro e fiz todos os cromados dela, quer dizer, foram dias e dias a fio trabalhando naquele carro. Então a gente pensa assim, poxa, a gente gosta, é legal, só que o trabalho, são 10 dias de trabalho, então você tem que pensar quanto você vai fazer esse trabalho, quanto vai te custar e o quanto você tem que cobrar desse trabalho. Tudo isso se engloba num trabalho de carros antigos, que às vezes, por isso que eu falo, é uma avaliação que você tem que ser muito minuciosa, é diferente de um carro novo. Um carro novo você já tem, bate o olho e sabe, vou polir por fora, já tem uma ideia de quanto você cobra. O carro antigo já multiplica isso aí. Por exemplo, você faz, vamos falar um carro médio, vamos falar um carro pequeno, vai. Um exemplo, um Opala. Vou falar um carro que eu gosto muito. Um Opala, legal. Se fosse um carro do tamanho do Opala, vamos falar uma BM, você vai fazer por fora, legal. Opala, você vai fazer por fora também. Só que aí tem mais um carro para você fazer as partes internas, parte de motor, parte enfim, parte de baixo, parte de cromado. Quer dizer, é mais um carro, teoricamente.
às vezes com mais trabalho e mais demorado. Se você pegar uma BM, normalmente tem o verniz dela, você vai fazer o polimento do verniz legal. O carro antigo já não, o Opala não. O Opala você vai ter que pensar que às vezes se for uma pintura Duco ainda, você vai demorar para fazer esse polimento desse carro, entendeu? Então é isso que a gente tem que levar muito em conta nessa parte, tá? E como eu falei sobre cromado, sempre pensar no como usar, avaliar, ver se vai voltar o brilho, o produto que você vai usar, fazer sempre um teste antes de dar valores, para não ter aquela questão de problemas, né? Problemas com demora, com custos, com produtos, enfim, toda essa questão. E aí, assim, uma coisa que a gente tá. Eu sou muito de falar sobre isso. Ceras, o que usar? Tem gente que ainda brinca, né? Eu falo, poxa, peguei um carro antigo, vou vitrificar ele. Cara, é legal. Poxa, é legal. Vitrificação eu acho um negócio muito legal. Mas, cara, eu acho que é muito legal você ainda levar aquele negócio da raiz pro seu carro. É uma cera à base de carnaúba. Eu acho que é muito legal. Principalmente nesse tipo de tinta. O Duco, mesmo o PU. A carnaúba, eu não sei, parece que é uma mágica, né? É da época dela. Então você vai usar a carnaúba para fazer aquele brilho, né? Aquele brilho, voltar aquele brilho. Vai deixar, eu acho, não sei se é uma coisa minha, não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que a parte da carnaúba ela traz uma mágica para aquela pintura, dessa pintura do antigo, que ela dá mais brilho. Creio que seja a parte de reação mesmo, porque são tintas antigas, né? E eu acho que assim, eu tenho até dó quando a pessoa fala para mim, poxa, eu tenho esse antigo aqui, eu quero vitrificar ele. Eu acho que é legal, mas não sei. Eu acho que o carro antigo ainda tem aquela magia. Quem tem carro antigo tem aquela magia de final de semana, o cara ligar um som, às vezes o cara pegar, abrir uma cerveja, às vezes com o filho tem essa coisa afetiva. O carro antigo tem essa coisa afetiva, do cara se de repente com o filho, com a filha. Poxa, vem aqui ajudar o pai, vamos lavar o carro, vamos encerar o carro, né? E com o carro vitrificado você vai conseguir passar um produto legal, mas não é aquela mesma magia de você sentir o cheirinho da carnaúba, do silicone, passar e fazer aquela graça. Isso é uma coisa que eu levo muito em conta, essa questão da memória afetiva que o carro antigo traz pra gente. E o detalhamento traz isso pra gente também, porque eu lembro que quando eu era criança, eu era menino, meu avô, meu pai, eles tinham os carros, naquela época não era tão antigo, né? Mas eu lembro de eu pegar o paninho com caol, limpar os cromados do carro, lavar o carro para poder às vezes dar uma ré, dar uma volta no carro, porque era o que a gente tinha, né? Lavava o carro 5 vezes por semana para poder dar uma voltinha com o carro, às vezes nem volta, só manobrar o carro, né? E encerava o carro, e passava, e limpava o vidro. Naquela época não tinha limpa-vidros. Naquela época a gente pegava jornal, pegava o álcool e limpava os vidros do carro, aspirava, quando tinha aspirador em casa, às vezes não tinha, ficava varrendo com aquela escovinha, tudo. Aí passava o silicone no painel, porque é o que tinha. Hoje tem diversos produtos, a Expert tem um Replin, que é para plásticos internos, mas naquela época não tinha, tinha silicone. E eu lembro ainda que algumas marcas, né, Bulcas, é uma marca que tem até hoje no mercado, que inclusive nós fabricamos. E, enfim, e é aquela coisa antiga, né? Aquele cheirinho do silicone. Aí, quando tinha pneu pretinho, mas naquela época o pneu de pretinho ainda era caro. Então a gente usava o quê? A gente usava a velha água com groselha, água com açúcar, para poder passar no pneu, porque é o que tinha para brilhar. Então era uma coisa bem legal. Eu acho que assim era uma coisa que traz as coisas antigas, mas voltando à parte de antigos, é sempre ter esse certo cuidado, alguns produtos a serem utilizados para poder deixar o carro antigo melhor e para vocês poderem lucrar com isso. Só para finalizar também, aí falar para vocês aí que se tiver alguma pergunta, pode fazer. E lembrar para vocês precificar da forma correta para não ter a questão do problema de repente estar precificando errado e tomar prejuízo, né, com o seu trabalho de antigos, porque não é brincadeira, né? Carro antigo é uma coisa que os donos têm muito ciúme, é um mercado que tem crescido muito, mas tem que tomar diversos aí devidos cuidados aí para hoje em dia. Beleza, pessoal? E, enfim, vou deixar meu, meu Instagram aqui, o Ale tem aí, mas é @marcãoexpert, tudo junto. A gente tem o maior prazer
maior prazer de ajudar vocês aí para que vocês precisarem, tiver dúvida, seja de carro antigo, seja do que for, o que eu puder, conta comigo, porque eu tenho muito prazer em ajudar. Tenho isso mesmo. Eu tô lendo aqui algum pessoal falando aqui. Acho que não tem pergunta, não. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que o meu é mais ou menos por isso aqui mesmo. E assim, mais uma vez, deixo aqui à disposição. Quero deixar meu agradecimento ao Ale por ter me dado essa honra, que para mim é uma honra muito grande estar participando aqui com vocês. É, Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí que estão participando, que deram essa força para mim. E sem palavras, gente, sem palavras mesmo. Obrigado pelas forças que vocês têm me dado aí. Tá bom? Gente, valeu. Obrigado. Ale, obrigado, cara. Obrigado pela força.